E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, tua professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias. E, obviamente, na aula de hoje nós estamos num estudo fantástico de progressões geométricas. No caso, como nós já fizemos aí o estudo inicial, nós temos aí 2 aulas onde tratamos a respeito da definição, depois falamos a respeito do termo geral, vimos também algumas escritas especiais, tá? Que foi o nosso último slide da aula anterior. Nesse momento agora, nós vamos dar um pause, no conteúdo propriamente dito, na parte teórica, nos exemplos, e já vamos começar a aplicar, tá? Hoje estamos com a parte 1 dos exercícios, aonde nós vamos ter contato com alguns exemplos, ver a estratégia de resolução, justamente para que aquele conteúdo que está fresquinho na memória fique consolidado, tá? Como um conhecimento para você. No caso, nós já estamos aqui com a questão 1 na tela e já vamos iniciá-la. Acompanha comigo. Verifique se é PG, a sequência, cujo termo geral é dado por. Bom, aqui o nosso objetivo é, sim, é PG. Não, não é PG. E como é que eu faço para verificar que uma sequência é caracterizada como PG ou não? Aqui eu chamo a tua atenção para a definição que foi apresentada sobre as progressões geométricas. Lá você vai ver, você já viu, na verdade, que a PG ela é uma sequência onde cada termo, a partir do segundo, é obtido através do produto do anterior com uma constante. E essa constante, quem é ela? Ela é a razão da PG. No nosso caso, perceba aqui que eu já tenho uma fórmula, no caso aqui, a n igual a 3 elevado a n. E foi dito para nós que esse n é um número natural com exclusão do zero. Esse asterisco é exatamente isso. Ele significa que é natural não nulo, ou seja, o zero está fora. Como é que eu faço para descobrir se essa sequência aqui é, de fato e de direito, uma PG? Gente, inicialmente, eu vou escrever alguns termos dela. Eu preciso enxergar como é que esses termos se comportam. Já que ele me disse que n é um número natural, eu estou fazendo, no caso, n igual a 1. Eu não posso usar o zero, tá? Então, estou fazendo n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e assim sucessivamente. Perceba que quando eu faço n igual a 1, eu estou calculando 3 elevado a 1, que dá o próprio 3. Quando eu faço n ao quadrado, eu estou calculando 3 ao quadrado, que dá 9. Quando eu faço 3 à terceira, cálculo de 3 à terceira dá 27. Se porventura eu estiver chamando aqui no expoente de n menos 1, eu já tenho o próprio 3 elevado a n menos 1. Se por acaso eu estiver usando o próprio n, essa escrita é aproveitada. Renata, quer dizer que se tu usasse 3 elevado, lá no expoente n mais 1, ia ficar 3 elevado a n mais 1? Sim, é esse o raciocínio, tá? Então, estamos escolhendo números para substituir aqui no lugar desse expoente e calculando os respectivos termos. Já sei que essa sequência, eu estou com ela dessa forma, 3, 9, 27, por aí vai, 3 elevado a n menos 1, 3 elevado a n, e aí por aí vai também, assim sucessivamente. Por que disso? Quando eu enxergo esses termos dessa sequência, para que eu caracterize essa sequência como uma PG, é suficiente eu calcular a razão e ver se ela se mantém. No caso, eu estou pegando 2 termos consecutivos, tá? Então, eu estou pegando, por exemplo, o 3 e o 9 e fazendo a divisão. Se eu perceber que é sempre o mesmo valor que está sendo multiplicado, volto a te dizer a definição de PG. Uma sequência é caracterizada, é chamada de progressão geométrica quando cada termo, a partir do segundo, é obtido através do produto do anterior com uma constante. Essa constante é a razão da PG, tá? Então, se eu conseguir perceber esse padrão, sim, vai ser uma PG. Se esse padrão não se mantiver, pronto, não vai ser PG, tá? Então, no caso aqui, eu estou fazendo a divisão 9 por 3, depois eu estou fazendo a outra divisão, 27 por 9,
E assim sucessivamente, já peguei dois termos genéricos, 3 elevado a n dividido por 3 elevado a n menos 1. O fato é que todas essas divisões aqui, elas possuem o mesmo resultado. E esse resultado, 9 dividido por 3 dá 3, 27 dividido por 9 dá 3. Se por acaso eu for fazer a divisão 3 elevado a n dividido por 3 elevado a n menos 1, aqui eu chamo a tua atenção porque eu tenho uma divisão de potência de mesma base. O que tu faz com os expoentes? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, tu vai ter n menos n mais 1, 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Então, perceba que todas essas divisões que foram montadas aqui, elas possuem o mesmo resultado. Já que é dessa forma, já que essa informação, esse 3, foi mantido, é o padrão, a regularidade, pronto. Isso é característica de PG, tá? Então, sim, essa sequência definida por a n igual a 3 elevado a n é uma PG, tá bom? Então, passemos agora para a próxima. Aqui, mais uma sequência para ser analisada. No caso, agora a sequência ela é dada por a n igual a 5 vezes n. Lembrando sempre que esse n é um número natural não nulo. Se você entendeu o raciocínio que nós começamos lá com a letra A, o que foi feito? Eu estou escolhendo números naturais e substituindo lá no lugar do n, tá? Para começar a montar, enxergar essa sequência. Então, eu vou fazer, já que eu não posso usar o zero, eu já faço n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, ou seja, estou trabalhando com números naturais não nulos, tá? E, obviamente, já monto a minha sequência. Quando n é igual a 1, 5 vezes 1, 5. Quando n é igual a 2, 5 vezes 2, 10. Se n for igual a 3, 5 vezes 3, 15. Perceba que a minha sequência já tem aqui alguns termos, tá? Então, 5, 10, 15, esses são os 3 primeiros termos da minha sequência. E você já entendeu, né, que eu preciso calcular a razão. Como é que eu faço? 2 termos consecutivos e faço a divisão. Quando eu divido 15 por 5, isso dá 2, tá? Porventura, eu dividi 15 por 10, aí já não deu mais o mesmo valor. Então, perceba que nesse caso, bem aqui, como esses valores são diferentes, porque 15 dividido por 10 dá 1,5, e nesse caso aqui foi diferente do número 2, que foi o resultado da divisão dos dois anteriores, bem aqui já deu problema, bem aqui já não teve a regularidade mantida. Deveria ser sempre o número 2, mas não foi. E por esse motivo, por não ter mantida aquela regularidade, essa sequência bem aqui, 5, 10, 15, ela não vai ser uma PG, tá bom? E você já viu aqui como é que nós usamos a estratégia para identificar se vai ser uma PG ou não. No caso, o que você vai fazer? Calcular a razão e ver se ela se mantém, tá bom? Então, passemos agora para a próxima questão. Na questão de número 2, diz o seguinte: determine a razão da PG. Eu tenho uma PG aqui de 3 termos, x menos 2, x mais 2, x menos 1, e o objetivo é descobrir quem é a razão dela. Como é que eu descubro a razão? Vou pegar 2 termos consecutivos e fazer a divisão. Significa dizer que eu vou dividir x mais 2 por x menos 2, e esse resultado terá que ser igual à divisão de x menos 1 por x mais 2. Vamos montar isso? Olha só. Então, você já percebeu, né, que existe por CPG a chamada média geométrica, tá? E acaba que vai, né, no mesmo raciocínio. O que a média geométrica diz? O termo do meio eleva ao quadrado e isso vai ser igual ao produto do seu anterior e do seu sucessor, tá? Então, no caso aqui, eu vou fazer x mais 2 ao quadrado e isso vai ter que ser igual ao produto, né, de x menos 2 com x menos 1. Também é a outra estratégia, tá bom? E é ela que está sendo usada, ó. Peguei x mais 2 elevado ao quadrado e escrevi o produto do anterior e do sucessor. Pronto, agora estamos desenvolvendo. Quadrado da soma de 2 termos. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ficou x ao quadrado mais 4x mais 4. Aqui, né, a multiplicação, eu estou fazendo multiplicação, como alguns professores costumam chamar, multiplicação chuveirinho, é como se eu estivesse fazendo x com menos 1, menos 2 com x, menos 2 com menos 1. O fato é que, após toda essa multiplicação e somando os termos, né,
de mesma variável e, claro, deixando o termo independente, ficou x ao quadrado menos 3x mais 2. E agora, o que fazemos? Perceba que temos x ao quadrado em ambos os termos. Então, a presença igualzinha deles em ambos os termos faz com que eles sejam eliminados. E sobra quem? Sobra 4x mais 4 e sobra menos 3x mais 2. Gente, o nosso objetivo é descobrir quem é esse x. O que eu faço? Vou isolá-lo. Para eu isolar, eu já tenho 4x aqui no primeiro membro. E vou pegar aquele menos 3x que está lá no segundo membro e trazê-lo para o primeiro. Perceba que mudou de membro, mudou de sinal. Então, eu tenho 4x mais 3x, portanto, 7x. E lá no outro, 2 menos 4 menos 2. Pronto. 7 está multiplicando a variável, vai mudar de membro com a operação inversa. No nosso caso, nós temos que o x vai valer menos 2 sétimos, tá? E, obviamente, como já descobrimos quem é, podemos escrever a sequência, tá? Já fazendo a substituição, ela vai ser... Lembra que eu estou calculando menos 2 sétimos menos 2, e isso tem como resposta menos 16 sétimos. Quando eu calculo menos 2 sétimos mais 2, isso tem como resposta 12 sétimos. E, por fim, quando eu calculo menos 2 sétimos menos 1, isso tem como resposta menos 9 sétimos, tá? E a razão, meu Deus do céu, você vai, claro, pegar os dois termos consecutivos e dividi-los. Aqui estamos usando 12 sétimos dividido por menos 16 sétimos. Perceba que o denominador é igual, por esse motivo ele é eliminado. Sobrou quem? Menos 12 16avos, tá? E aqui é possível reduzir essa fração. Perceba que temos aqui dois números pares, então você faz divisões consecutivas por 2, tá? E isso gera a fração irredutível igual a menos 3 quartos. Pronto. Objetivo da questão cumprido. Foi pedido para nós calcularmos a razão e acabamos de apresentá-la aqui. Ela vale menos 3 quartos. Belezinha? Então, continuamos aí com mais um exemplo para você. No caso aqui já estamos no terceiro, tá? Na terceira questão, que tem como objetivo determinar a PG de 3 termos reais, na qual o produto e a soma dos termos são, respectivamente, 216 e 26. Gente, olha só. Ele me pediu para identificar uma PG de 3 termos e ele me falou que a soma deles vale 216 e o produto entre eles vale 26, não é isso? No produto e soma, tá? Só está invertido. O produto 216 e a soma 26. Olha só, ele nem me disse, tá? Qual era a característica dos termos na PG? O fato é que eu preciso montar uma escrita genérica de 3 termos em PG. Você deve lembrar que lá no finalzinho da aula anterior foi apresentado, no último slide, termos especiais, escrita de termos. Então, quando eu tenho 3 termos em PG, eu posso escrevê-los de uma forma genérica, que é essa bem aqui, x dividido por q, x e x vezes q. Justamente porque, pela própria definição de PG, lembra, cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por uma constante. Então, quando eu escrevo nesse formato aqui, eu já consigo escrever 3 termos em PG, tá bom? E, obviamente, a característica essencial é que, como eu tenho uma divisão por um número Q, esse número Q não vai poder ser zero, que é a nossa restrição bem aqui posta, tá? Dito isso, como no enunciado ele já afirmou, a respeito do produto e da soma, vamos escrever o produto, x vezes q vezes x vezes xq, isso é 216. Perceba que esse q, pode ser eliminado, porque, numa escrita está dividindo e na outra está multiplicando, então um elimina o outro. Quem é que sobra? Sobra x elevado à terceira potência. E o 216, nós já aproveitamos para fatorar. No caso, 216 corresponde a 6 elevado à sexta. Por que disso? Porque quando eu tenho uma igualdade e o expoente é igual, eu posso eliminar o expoente e trabalhar só com as informações que sobraram. No caso, esse expoente aqui com esse, já que é o mesmo,
eu não preciso mais trabalhar com eles e já posso, né, igualar as bases. No caso, eu tenho que x é igual a 6. Como eu sei que x vale 6 e eu só trabalhei até então, tá, com o produto, que foi o que acabamos de montar, essa informação vai ser aproveitada para a restante, né? No caso, está faltando, né, identificarmos a soma dos termos. E quando eu fizer x sobre q mais x vezes q, isso vai ser igual ao 26 e eu já vou poder, lá no lugar do x, substituir pelo 6, que acabamos de achar, tá? Então, olha só como ficou. Escrita a soma do jeitinho que a questão nos informou, tá? Então, montada a soma e igualada ao resultado que lá na questão foi dado. Agora, estou substituindo pela informação que acabamos de achar. Lembra? Calculamos x. No caso, ele deu 6. E vamos tirar mínimo múltiplo comum, né? Perceba que existe um denominador. É o quê? Como o mínimo múltiplo em comum entre q e 1 é o próprio q, ele, né, vai ser multiplicado por todos os numeradores. Então, ficou 6 mais 6q mais 6q ao quadrado, isso sendo igual a 26 vezes q. Gente, perceba que aqui eu tenho alguma coisa no formato de uma equação do segundo grau, certinho? Ó, o maior expoente aqui vale 2. Então, isso é característica de equação do segundo grau. Significa dizer que eu preciso, né, organizar essa escrita, colocar no formato que nos foi apresentado lá no estudo de equação do segundo grau e, por ser uma equação do segundo grau, eu preciso identificar as raízes, tá bom? Então, vamos organizar essa escrita aqui. Ela vai ficar, né, 6q ao quadrado menos 20q. Por que ficou menos 20q? Perceba que eu tenho, ó, 6q no primeiro membro e 26q lá no segundo. Então, esse 26q mudou de membro, mudou de sinal. E a continha foi 6q menos 26q. E isso, né, gerou esse menos 20q que está aqui. E esse 6, né, foi só repetido, igual a 0. Perceba que aqui já dá para nós calcularmos o discriminante e irmos em busca das raízes. Mas é possível, né, por conta dos coeficientes aqui, é possível reduzir. Por quê? Porque isso facilita o nosso cálculo, diminui, né, fica mais rápido até de calcular, com valores mais baixos. E é isso que está sendo feito, ó. Fiz a divisão por 2. Quando eu dividi por 2, sobrou 3q ao quadrado menos 10q mais 3 igual a 0. E agora sim, eu posso calcular o meu discriminante, o delta. Como é mesmo que eu calculo delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E, fazendo a substituição, nós temos menos 10 ao quadrado, 100, menos da fórmula, 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. A subtração, no caso, 10 menos 36, gera o número 64. E agora? Agora nós vamos usar, né, esse discriminante lá em Bhaskara. Quem é Bhaskara? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes a. No caso, nós temos menos 10, que é o 10, mais ou menos a raiz do 64, que é 8, dividido por 2 vezes 3, que deu 6. Lembre sempre que eu tenho duas raízes. Uma eu obtenho quando eu faço o cálculo com a adição, né, porque eu tenho mais ou menos aqui, e a outra eu obtenho quando eu faço o cálculo com a divisão. No caso da adição, 10 mais 8, 18, e 18 dividido por 6, 3. Guarda, essa é a primeira raiz. A segunda, 10 menos 8, 2, e 2 dividido por 6 gera a fração irredutível, 1/3. Pronto, já tenho dois valores para x, acabou? Não, ele não pediu, foi a sequência. Vamos escrevê-las, tá? Então, no caso, para x igual a 3, eu tenho a seguinte PG: 2, 6 e 18. Lembra que é x dividido por q, x e x vezes q. Então, eu estou substituindo as duas informações, fazendo todas as continhas e gerando esses valores, tá? Isso para o caso do x igual a 3. Lembra que eu encontrei duas?
Vamos também fazer o mesmo cálculo para o próximo, para x igual a 1/3. A nossa PG só inverteu a ordem. 18, 6 e 2. Gente, aqui, né, perceba que, como eu encontrei dois valores para x, eu preciso dizer as duas progressões, tá bom? Então, essa é a nossa finalização. Espero que vocês tenham compreendido. Beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!